nisso tudo tem uma grande questão para pensar, que é o seguinte, mano. Vamos colocar em termos práticos o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, tá? Esquece o que a gente pensa e vamos colocar um pouco o que a gente viu. Quem são os revolucionários hoje no Brasil? É a extrema-direita. Isso é muito forte que eu vou falar, e as pessoas de esquerda... Vamos lá. Tá bom? Quem é que defendia nos anos 60, por exemplo, e depois a gente pode definir por que uma coisa é legítima e outra não. São coisas diferentes. Tá. Quem é que definia nos anos 60 e 70 no Brasil, por exemplo, uma mudança de regime durante a ditadura militar e pegar em armas? Era a esquerda latino-americana. Muito bem. Quem é que defende hoje uma mudança de regime armada, e o Bolsonaro fala 1000 vezes? Perfeito. É a extrema-direita. Extrema-direita. Quem é que hoje é a grande força motora na política que fala contra o establishment? Ou como a gente está vendo o Milei agora na Argentina, contra a casta. Isso era um discurso da esquerda até os anos 80. E isso hoje é um discurso da direita. E a gente pode ir elencando vários motivos. Quem é que hoje, até os anos 60 ou 70, 80, você ia ter um jornal, você sabe disso, você ia ter o Pasquim. Que era o politicamente incorreto impresso. Total. Quem é que hoje é mais segurado ali no politicamente correto e quem que é que são os politicamente incorretos? A direita e a extrema-direita. De novo, a gente pode discutir a legitimidade de você dizer eu vou pegar em armas para derrubar uma ditadura militar e eu vou pegar em armas para fazer um golpe no 8 de janeiro. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Mas veja bem, a gente está falando em termos culturais. Como as pessoas são percebidas hoje. A esquerda hoje não é só no Brasil, no mundo todo. Pelo menos no mundo ocidental, como nós conhecemos. A esquerda hoje é percebida como podadora, castradora, careta, não pode isso, não pode aquilo, tem que cuidar das palavras, a linguagem neutra, não sei o que, não sei o que. Eu não estou entrando no mérito se isso está certo ou errado. E a direita é percebida como anti-establishment, ela vê uma conspiração globalista, ela é a patriota, ela não quer deixar a ONU entrar nos países, porque senão os grandes poderosos vão... Então, essa balança se inverteu para piorar esse jogo. E aí você tem um jogo de legitimidade. Você vai falar qual que é a diferença entre pegar em armas nos anos 60 contra a ditadura na Argentina e hoje. Pô, você tinha uma ditadura, então você tem ali uma legitimidade para falar, não, eu preciso derrubar esse negócio e não tem mais jeito, eu vou fazer o quê? Eu vou na praça gritar, os caras me sequestram e me jogam no mar, como os argentinos fizeram, com os chamados voos da morte. Os caras botassem no avião e jogavam você no mar. E fizeram isso com milhares de pessoas. O Pinochet fazia isso. O Pinochet fazia isso também. Então, assim... tá muito difícil a gente sair disso na parte discursiva também. Porque como você explica, e aí da parte da esquerda, tá todo mundo com medo de fazer uma piada, de falar uma coisa errada, tem sim um extra policiamento em cima do que as pessoas estão falando, como se todo mundo fosse obrigado a ser versado sobre LGBTQIA+, sobre relações raciais, sobre não sei o que, e as pessoas não são. Nós estamos num país de analfabetos funcionais. A gente não pode esquecer disso. A maioria das pessoas no Brasil não consegue ler e interpretar um texto de dificuldade média. Exato. Então a gente tem um déficit grande de cognição e de aprendizado, e a gente está nesse mundo louco que a gente está falando aqui, onde esses papéis se invertem muitas vezes. Não é mais tão claro que a esquerda é uma esquerda revolucionária, que quer pegar em armas porque tem uma ditadura para... Que até tem essa esquerda também. Tem, mas a gente não tem as condições dadas para isso. De pegar em armas, eu diria que não. Não, pegar em armas não, mas de ser revolucionário. Com pensamento revolucionário, sim. E aí você tem um grande nó na cabeça das pessoas. E qual é o grande problema? O que a gente viu no Brasil nos últimos anos é um ensaio. Essa história não acabou e não vai acabar aqui. Você acha que... Eu acho que assim, Vilela... A gente não viu ainda o ápice. Sabe qual é o problema? As pessoas estão esperando, e isso... Por que eu dei esse preâmbulo aqui? Uma pessoa de esquerda e uma pessoa de direita. As duas estão descontentes com as democracias liberais. Por motivos A ou B. Certo, então você vai falar com uma pessoa de esquerda. A democracia liberal não funciona porque... Você vai falar com uma pessoa de direita, ela vai falar também. Essa democracia não funciona porque é a ONU, porque é o globalismo, porque é não sei o que, não sei o que, não sei o que. As justificativas são diferentes, mas os dois... Todo mundo, no mundo inteiro onde as democracias liberais estão em pé, está descontente com o sistema. O sistema já foi corrompido de um modo tão intenso, velho. Os lobistas... hoje, se você for pegar, por exemplo, o Google, a quantidade de dinheiro que o Google enfia de lobby na Europa por ano, ela é maior do que a indústria do petróleo jamais imaginou em colocar. Cara. Então a gente está falando das maiores empresas da história do capitalismo, que são essas empresas.
elas... Estão entranhadas já no... Estão entranhadas. Você viu o que aconteceu com a PL 2630 no Brasil. Podemos falar disso, inclusive, depois. Elas são, hoje, parte do Estado, né? É uma lógica um pouco mafiosa. A máfia na Itália, nos anos 70, tentou contrastar o Estado. Teve uma guerra de máfia no final dos anos 80, na Sicília, em Palermo. Teve mais de 2.000 mortos. A imprensa italiana falava que, na época, Palermo parecia Beirute em guerra. E a máfia, em um determinado momento, ela entende, não, mas eu não preciso contrastar o Estado, eu preciso ser o Estado. Exato. Então, é o que está acontecendo com a milícia no Brasil e é o que aconteceu com as grandes corporações. Então, a esquerda e a direita estão descontentes, e todos os espectros, com as democracias liberais. O grande negócio é o seguinte, o que é que a gente tem para o pós-Estado? A extrema-direita está dando uma resposta, né? Unida junto com os liberais, a gente está vendo agora na Argentina. A resposta é o seguinte... Vamos parar com essa hipocrisia, a gente corta os intermediários, a gente bota um lobista de presidente, a gente vende tudo que a gente puder, não tem mais nenhuma empresa estatal, não tem mais porra nenhuma, e a resposta é essa, porque esse negócio não funcionou, isso é um imenso teatro, esse congresso é um teatro, então a gente tem que liberar lobby, a gente tem que eleger os caras das empresas mesmo, a gente tem que fazer as bancadas e os caralho. Qual é o discurso da esquerda pro pós-Estado? Não tem um discurso unificado. O que a esquerda oferece para você que hoje eu quero ser de esquerda, eu não quero uma revolução comunista, por exemplo. Uma pessoa, tá? Eu não quero uma revolução. Eu gosto da minha vida como ela é. Eu não quero gente pegando em arma. Não quero. A gente não tem um discurso pronto para oferecer de esquerda. E a extrema-direita tem. E tem cada vez mais. Se você for falar com um parlamentar hoje no Congresso Brasileiro, os parlamentares de esquerda que eu converso, todos eles, quando você puxa o assunto, eles vão te falar a mesma coisa. Eu falei semana retrasada, eu falei com a Camila Jara, que é uma parlamentar do Mato Grosso do Sul. Ela falou... Leandro, sabe qual é o problema? Você pega os deputados e senadores da extrema-direita no mundo. Na mesma semana eles estão falando a mesma coisa. E esses caras, eles não debatem muito. Eles falam assim, o que é essa semana? Aborto. Pau! Vai todo mundo em cima disso. Quando tem a votação de um projeto de lei, ela falou assim, eu mandei o projeto de lei para minha colega parlamentar, e aí esperei um dia, 2, não veio resposta e tal, e falou... E aí, você viu isso aí? Vamos votar nisso e tal, não sei o que dela. Não, amiga, eu não terminei de ler o projeto. Aí ela falou, amiga, enquanto você tá lendo a vírgula do projeto, eles já passaram, já foi. Eles têm um projeto pro pós-Estado pronto, que é esse projeto, que a mulher tem que ficar na cozinha mesmo e não sei o que, essa bagunça que a gente viu toda, mas tem algo para entregar no mercado das ideias. E que são ideias que têm uma aderência... São ideias muito... Veja, tem várias coisas aí, muito boa fala, e várias coisas que eu quero comentar. Eles têm esse projeto porque esse projeto já está pronto. Esse projeto já está concebido por uma racionalidade neoliberal. Quando a gente fala de neoliberalismo, a gente entende o neoliberalismo como um conjunto de práticas a serem adotadas na seara macroeconômica. Tudo isso que você viu a partir do Temer, tá? Minimalismo estatal, câmbio flutuante, reforma precarização, etc. e tal. Só que o neoliberalismo, para muito além disso, ele é uma racionalidade social. Ele é uma racionalidade que estabelece um governo dos seres humanos segundo um princípio universal da concorrência, Vilela. Como se concorrer estivesse na tua natureza. Sim. Lembra que eu te disse que o cerne da abordagem direitista é entender o desenvolvimento humano a partir de uma perspectiva biologista, que te diz que existem seres humanos mais fracos ou mais fortes por natureza. E, invariavelmente, por acaso, homens brancos heterossexuais são mais fortes, o resto é mais fraco e tem que se adaptar. Para o bem do próprio funcionamento e para o bem dessas próprias pessoas. Muito bem, essa estruturação rende narrativas fáceis. É fácil entender isso quando você tem todo um modelo de sociabilidade que por 300 anos, por exemplo, criminaliza determinados grupos, favorece alguns outros grupos em detrimento da maioria da população, não é a minoria. Mulheres e negros no Brasil são a maioria. São a minoria política, sim, em última análise. Agora, quando você começa a esmiuçar a integralidade dessa questão, que você é lacrador, que isso aí é papo de esquerdista. Por quê? Porque as pessoas querem a coisa mastigada, Vilela. Você vai explicar pro cara que você quer entender o Capital, você tem que ler 3 tomos de 1.500 páginas cada uma. Puta, mano, mó trampo. Eu tenho um amigo meu que, por exemplo, fala, me conta sobre o seu primeiro livro.
E eu falo, beleza, vou te contar. Aí eu começo a falar, pô, mas você tá se estendendo muito, mas o que você quer? Não, me conta em uma frase. Eu falo, fulano é um filho da puta. Entendeu, mano? É isso. Você quer que eu resuma 300 páginas numa frase? O cara é um filho da puta, tá bom pra você? Então, assim, tem aderência... É o que acontece nas redes sociais. Tem essa redução a um tweet. Cara, nenhum você assunto... tem que entregar a conclusão pronta, né? Isso. E ótimo ponto. Já tem aquela, como chama? O field, né? Isso, O cara já fala, não, muita coisa pra ler. Mano, nenhum assunto em ciências sociais, em geopolítica, é, primeiro, simples. Eles são invariavelmente extremamente complexos, porque as relações humanas são extremamente complexas. Entende? E elas são inconclusivas. E aí tem Você precisa, enquanto pesquisador, ter que lidar com o fato de que a gente vai discutir durante 3 horas e talvez a gente não vá achar nenhuma conclusão. E do outro lado tem conclusões muito fáceis. Muito fáceis, muito mano. simples. Você entende por que isso seduz? Então, qual que é o meu ponto aqui? Veja, a gente passa a segunda metade do século passado assistindo programa de palco, jogo de futebol e todo tipo de atração que reality estimula o que reality show, o que os psicólogos chamam de pensamento concreto. O que é o pensamento concreto? O cara olha para uma... É só um exemplo grosseiro que eu vou te dar. Ele olha para uma bike e para uma Ferrari e ele fala, as duas são a mesma coisa. Por que na tua cabeça as duas são a mesma coisa? Porque as duas têm roda. É concreto, ele não vê ele vê tudo, exato, ele vê tudo entre preto e branco, certo e errado, bom ou ruim. Tá. Ele não vê a complexidade que permeia as questões sociais. E você tem um outro tipo de raciocínio que chama abstrato generalizador. O cara olha pra bike e ele fala, beleza, cara, a Ferrari e a bike tem roda, mas existe um universo de diferença a despeito dessa similaridade. Entende? O brasileiro médio é um cara que funciona de acordo com o raciocínio concreto. Pra ele é tipo assim... você é gayzinho, a piada... Entende? É concreto o bagulho. Ser gay é errado, ser hétero é bom. Ser homem é bom, ser mulher é errado. É um pensamento concreto pra porra toda. Pra a forma como o cara percebe a realidade dele. Ser estadunidense é correto. Ser árabe chinês é errado. E assim sucessivamente. A extrema-direita global, isso não começa no Brasil, percebeu que utilizar a lança... A pauta moral, perdão, como ponta de lança, fura o tecido social, que é uma beleza. Tem um monte de coisa junto. Porque, no fundo, o interesse são as aspirações desse capitalismo. São as aspirações que continuam, para continuar avançando esse modelo de sociabilidade que tem todo mundo competindo contra todo mundo. Entende? Agora, você não tem como explicar isso para um cara médio. Você não tem como dizer, olha... A gente vai continuar te explorando, você vai ter a tua força de trabalho como única mercadoria a ser vendido e o que você ganha mal e mal dá para fazer a tua subsistência, enquanto a gente vai ter cada vez menos gente andando de jatinho, lacrando em rede social para ganhar milhões sem tirar a bunda do pudim, tá entendendo? O cara vai se revoltar, mano. Agora, se você chega, Vilela, você quer que a tua filha frequente banheiro unissex com um homem trans... Vilela, esses caras são a favor do aborto. Vilela, eles querem kit gay. Imediata, mano. Imediata. O brasileiro médio se conecta com essa parada que é uma beleza. Porque ele foi criado num ambiente machista, homofóbico, racista e o caraca. Agora, é uma ponta de lança. Isso aí não é o projeto da extrema-direita. A extrema-direita, ela se torna moralista porque ela percebeu... Essas pessoas que estão conduzindo a ponta de lança, elas são pseudo-moralistas. Elas não têm, a meu ver, dimensão teórica disso que eu estou propondo aqui. Então, se a gente... Não vou falar nome de novo para evitar o problema aqui para você. Mas se a gente pegar... É difícil sem falar nomes, mas... Em qual mundo que um parlamentar que coloca uma peruca na cabeça para fazer uma fala transfóbica teria o mínimo de ressonância civil... se não fosse com esse tipo de falácia? Se a gente não tivesse um país de gente que está totalmente doutrinada e convertida por uma ideologia pseudo-cristã e que acredita que a vida tem que acontecer invariavelmente com base na competição. E que, portanto, existe uma hierarquia moral que rege para dizer, é normal que o Vilela tenha mais do que eu. O Vilela é mais inteligente, ele é mais esforçado, ele é branco, ele é homem, ele é hétero. O que quer que seja que venha como elaboração a partir dessa hierarquia moral determinada, entende? A pauta moral, ela é só a ponta de lança da extrema-direita. E isso também se aplica para diferentes países do mundo. A essa altura, no mundo inteiro. Entendi. Entende? A questão para mim é fundamentalmente essa.